Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, Sede da sabedoria, rogai por nós. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, hoje então vamos dar continuidade ao nosso tema 8, Jesus Cristo, Deus e Homem Verdadeiro. Vamos falar sobre esse segundo ponto, então, que realmente tem o mesmo título do tema, Jesus Cristo, Deus e Homem Verdadeiro. Então, o mistério da encarnação, como já havíamos dito, ele é esta admirável união entre a natureza divina de Nosso Senhor e a natureza humana unidas à pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esta união admirável não significa que Jesus Cristo seja em parte homem e em parte Deus, não significa que isso seja nele misturado, que elas estejam misturadas, não significa que elas estejam divididas, não significa que elas estão confundidas. Elas estão unidas à pessoa do Verbo. Então, ele é realmente verdadeiro homem e verdadeiro Deus, como nos ensina o Catecismo no número 464, no parágrafo. Então, a divindade de Jesus Cristo, Verbo eterno de Deus, nós já estudamos essa parte divina quando falamos da Trindade. Então, você que está assistindo essas aulas aqui agora, vamos lá na aula da Trindade e veja a parte que nós falamos sobre a divindade de Jesus. Nós vamos agora nos debruçar sobre a realidade da natureza humana de Nosso Senhor. E nós temos que entender o quê? Nos primeiros séculos da Igreja, existia uma realidade chamada perseguição. Nos primeiros anos da Igreja, os 300 anos, foram 150 anos de perseguição e 150 anos de tranquilidade, mas esses 150 anos foram misturados. Então, 10 anos perseguia, parava continuava 15, mudava-se o imperador e o povo era perseguido, enfim. Então, os cristãos não tinham muito tempo para discutir as realidades teológicas a fundo. Quando as perseguições pararam, como nós vamos ver mais para frente, depois dos concílios posteriores, no século IV, século V, então, o que aconteceu? Os cristãos começaram a se debruçar sobre a fé e querer explicar com uma linguagem filosófica as realidades sobrenaturais da fé, para que pudéssemos crer mais, crer melhor. Então, nós vamos encontrar aqui agora, dentro dessa parte da humanidade de Cristo, os erros, que se chamam heresias. Heresia significa heresis, em grego, significa separado, escolha. Você escolhe uma parte da verdade. Vou dar um exemplo. Maria Santíssima, ela é virgem e mãe. Nós católicos conseguimos entender essa realidade. Tá? Ela é virgem e mãe. O herege, o que ele vai fazer? O herege ele vai dizer, não, ela é virgem, ela não pode ser mãe. Ou ela é mãe, ela não pode ser virgem. Então, ele escolhe uma parte da verdade e cai no erro. Então nós vamos agora ver algumas heresias dos primeiros séculos sobre esta humanidade de Nosso Senhor. Então já no século I, alguns cristãos de origem judaica, os ebionitas, consideravam Cristo como um simples homem, embora muito santo. Então temos aqui uma realidade, Jesus fez milagres, prodígios, ok? Era um muito santo, muito bom, mas não era Deus. No século II surge o adocionismo. O adocionismo ele defendia que Nosso Senhor foi adotado por Deus no batismo. Então ele não é filho de Deus eterno. No dia do batismo ele era um homem qualquer, no dia do seu batismo, então Deus o adotou, como se Deus tivesse dado superpoderes para Jesus. Então Jesus seria apenas um homem em quem habita a força de Deus. Então para eles Deus era só
uma pessoa. Né? Deus era uma pessoa. E nós sabemos que não. Já vimos na aula da Trindade que Deus são 3 pessoas. Um só Deus em 3 pessoas. Então, esta heresia foi condenada no ano 190 pelo Papa São Victor e pelo Concílio de Antioquia no ano 268 e pelo Primeiro Concílio de Constantinopla e pelo Sínodo Romano em 382. Como nós já estamos aqui no Edito de Milão, né? Nós já temos aqui a Igreja com a liberdade religiosa, né, para ela, de culto religioso, com Constantino, e essas heresias foram vindo gestadas. Né? Jesus era muito santo, foi adotado, e aqui temos de um outro lado outra heresia, a heresia ariana. Ário negava a divindade de Jesus. Então, ele negava também que Jesus fosse Deus. Então, essa divindade de Jesus foi negada. Né? Era um homem somente, não era Deus. Tá? Negou a divindade do Verbo. Então, Ário foi condenado também pelo Concílio de Nicéia, primeiro Concílio de Nicéia, no ano 325. E também, recentemente, a Igreja voltou a recordar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, subsistente desde a eternidade, que na encarnação assumiu a natureza humana na sua única pessoa divina. Então, vocês vejam o quanto é perigoso nós tomarmos partes, não é? Ah, não, se ele é homem, ele não é Deus. Se ele é Deus, ele não pode ser homem. Se ele é homem e tem sinais de que ele é Deus, então ele foi dado superpoderes ou ele é um homem muito santo. Então, a heresia, ela vai migrando para os extremos da verdade. Jesus, ele era verdadeiramente homem? Sim, mas ele também era verdadeiramente Deus. É verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, essa é a realidade da união que a fé católica faz. Tá bom? A fé católica faz. Chesterton compara essa realidade nossa como um cavaleiro, né? Que está em cima do cavalo, galopando, e ele tem que se equilibrar, né? De um lado para o outro, e ele não cai. Porque tudo está harmonicamente construído. Tá? Nesse maravilhoso estrutura do paradoxo que nós estamos, tá bom? Então, a Igreja fez também frente a outros erros que negavam a realidade da natureza humana de Cristo. E, entre eles, enquadram-se aquelas heresias que recusavam a realidade do corpo ou da alma de Cristo. Porque quando nós falamos de natureza, estamos falando daquilo que faz a coisa ser o que ela é. E quando estamos falando da natureza humana, estamos falando de uma realidade de corpo e alma. Esta realidade de Nosso Senhor, corpo e alma, foram criadas. Ok? O Verbo eterno já existia desde toda a eternidade, a segunda pessoa da Trindade, e, consequentemente, sua natureza divina, que é o quê? Ser. Deus é o que é, eu sou o que sou. Nós já vimos isso em Trindade, a natureza em Deus. Mas a natureza humana, então, ela é essa alma e corpo humano, que Nosso Senhor, né, recebeu de sua mãe. Tanto é que o dogma nos diz que foi gerado sem sêmen, porque a parte paterna de Nosso Senhor, que é o seu Pai, que é Deus, não tem corpo, ele é puro espírito. Então Jesus tomou da sua mãe tudo, tudo é de Nossa Senhora, o corpo, as feições, tudo. Esta alma humana de Cristo que foi criada. Como é criada a alma humana de todos nós quando somos concebidos? No ventre da nossa mãe, Deus cria ali uma alma do nada. Então, essa alma foi criada. Então, nós não podemos negar essa realidade da humanidade santíssima de Nosso Senhor, que foi criada. Então, entre as primeiras, encontra-se o docetismo nessas heresias, nas suas diversas variantes, que tem como pano de fundo gnóstico e maniqueu. Vamos levar o maniqueísmo, que dividiu o mundo entre duas realidades, o bem e o mal. Um Deus bom e um Deus mau. O Espírito, Deus bom criou o Espírito, Deus mau criou a matéria. Tá? Então a gente tem que negar a matéria, negar o mundo, negar tudo. Tá? E o gnosticismo que busca a salvação através do puro conhecimento. Tá?
Então, alguns dos seus seguidores do docetismo afirmavam que Cristo teve um corpo celeste, ou que o seu corpo era puramente aparente, ou que apareceu de repente na Judéia sem ter tido que renascer ou crescer. Por quê? Porque, bom, como eles tinham que negar a matéria e acreditar em Jesus, então eles tinham que dar uma resposta para esse corpo. Então esse corpo era celeste, esse corpo era aparente, as pessoas viam esse corpo, mas não existia de verdade. Ou ele apareceu por ali, né? Sem nascer, porque também a união sexual, né, que gera uma nova vida e, consequentemente, uma nova matéria, era também vista como má. Então Jesus apareceu ali, né, andando por ali, na Judéia, apareceu do nada. Então o docetismo nega esta realidade da natureza humana de Jesus, o seu corpo, sua alma. E São João, agora a gente começa a entender por que São João, nos evangelhos, né, nas suas cartas, já escreve: muitos sedutores se têm levantado no mundo que não confessam que Jesus Cristo tenha vindo em carne. Então, o São João mesmo, o apóstolo, já enfrentava isso. Tá? Quais são os primeiros versículos do Evangelho de São João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, realmente ele se fez carne, se fez homem. São João também vai dizer: o que os nossos olhos viram, o que nós pegamos, né? Nós testemunhamos de verdade, aconteceu. Por quê? Porque estava acontecendo essas heresias. Então eles tinham que mostrar que não, que Jesus realmente é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, Ário e Apolinário, de Laodiceia, negaram que Cristo tivesse verdadeiramente alma humana. Então, o docetismo negou essa parte do corpo e Ário e Apolinário negaram que Jesus tinha uma alma humana. Ou seja, então o que tinha no lugar da alma de Jesus? O Verbo, a pessoa da Trindade, que assumia isso. Então, o segundo teve particular importância neste campo e a sua influência esteve presente durante vários séculos nas controvérsias cristológicas posteriores. Numa tentativa de defender a unidade de Cristo e a sua impecabilidade, Apolinário defendeu que o Verbo desempenhava as funções da alma espiritual humana. Porque aqui vamos nos lembrar, bom, se Jesus tem alma humana, então essa alma humana estaria com a mancha do pecado original? Como ele foi concebido? Foi de forma virginal? Porque o dogma da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus, não estavam aqui ainda. Somos os primeiros séculos, né? O desenvolvimento da cristologia. Então, como que isso se deu? E aí você, bom, para poder salvaguardar uma coisa que é boa, se Jesus não tem pecado, então ele não pode ter uma alma, né, assim, que esteja suscetível a tentações, que tenham tentações, que eu digo assim, de forma interna, né? Exteriores sim, como a gente viu no Evangelho, mas internamente Nosso Senhor não teve, porque ele não teve pecado. Então, e a mancha do pecado original, bom, então vamos dizer que, bom, ele não tem alma humana, a consequência lógica é essa, e a pessoa do Verbo assumiu, né? A segunda pessoa da Trindade assumiu esse lugar da alma humana e operava por esse corpo. Tá? Bom, essa doutrina, no entanto, implicava negar a verdadeira humanidade de Cristo, composta, como em todos os homens, de corpo e alma espiritual. Porque se nós negamos que Jesus tinha um corpo aparente, se nós negamos que Jesus não tinha uma alma, aquilo que não é assumido não é redimido. Então o que acontece? Nós não fomos salvos. Se nosso Senhor não é homem verdadeiro, nós não fomos salvos. Se tudo isso foi uma aparência, seja do corpo ou da alma, ele não assumiu. E se ele não assumiu, ele não redimiu. Na teologia tem essa frase clássica: o que não é assumido não é redimido. Então, bom, sim, ele tinha uma alma humana e um corpo humano, uma natureza humana perfeita, completa, que ele assumiu inteiramente para redimir e nos salvar. Então, essas heresias de Ário e Apolinário foram condenadas no primeiro concílio de Constantinopla e no Sínodo Romano de 382. Então, essas são um pouco das heresias e controvérsias dos primeiros séculos a respeito da humanidade santíssima de Nosso Senhor e que, então, na próxima aula, nós vamos ver, ponto 3, a união hipostática.
como que se dá esta união, o que ela como que ela se deu, né, através então da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.